Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Anthony aqui para continuar a aula anterior sobre gráficos e tabelas. A gente já falou várias vezes aqui em aulas anteriores a importância dos gráficos e tabelas. E hoje a gente vai continuar a resolução de exercícios sobre a aula anterior. Mas antes de começar, passa aí nas redes para seguir o perfil do EducaPE, se inscrever também no canal do EducaPE e, se você é aluno da rede pública de Pernambuco, baixar o aplicativo do Conecta aí para assistir a essa aula e assistir às aulas anteriores sem consumir seus dados móveis e ainda interagir com a gente aqui no chat através do aplicativo do Conecta aí. Hoje você só pode participar, mandar sua mensagem através do Conecta aí. Então interage com a gente. Manda mensagem, a tua dúvida, a escola onde você estuda, a cidade onde ela fica. Então interage aí baixando o aplicativo do Conecta aí e assista a essas aulas e todas as outras sem consumir os dados móveis. Tranquilo? Então vamos para a primeira questão de hoje. Jonatas, solta aí a primeira questão. Está aí envolvendo gráficos e tabelas. Olha, friso aqui a importância desse tema em todas as provas que vocês irão fazer. SSA, Enem, SAEP, SAEB, o vestibular que você quiser fazer, aqui ou fora do país, vai ter problemas envolvendo gráficos e tabelas. E vocês veem isso diariamente na mídia, né, trazendo aí para vocês informações sobre o coronavírus, a quantidade de casos diárias, a quantidade de casos no mês, tudo isso através de um gráfico e de uma tabela. E é importante para matemática, para física, para química, biologia, todas as matérias, inclusive língua portuguesa, que está fazendo bastante uso dos infográficos. Então vamos responder aqui essa primeira questão de hoje, né? Uma questãozinha bem elaborada, bem feita, que ele diz o seguinte: precisa ser bem entendida para responder. O consumo de energia nas residências brasileiras envolve diversas fontes, como eletricidade, gás de cozinha, lenha e etc. Tem outros tipos de... O gráfico mostra a evolução do consumo de energia elétrica residencial comparada com o consumo total de energia residencial. Então, ele está comparando a quantidade de energia elétrica que é consumida com todos os outros tipos de energia. De 1970 a 1995. Verifica-se que a participação percentual da energia elétrica no total de energia gasto nas residências brasileiras cresceu entre 70 e 95, passando aproximadamente de 10% para 40%, de 10% para 60%, de 20% para 60%, de 25% para 35%, de 40% para 80%. Olha, cuidado com essa questão, ela pode enganar você. Você pode estar olhando aqui, então, ó, passou de 20 para alguma coisa ali perto de 50, de 35. Então, cuidado, isso pode enganar vocês o gráfico aqui. Então, a gente vai precisar fazer umas continhas aqui, porque ele está comparando o quanto de energia elétrica é consumido em relação ao total de energia elétrica vindo de várias fontes. Então, no ano de 70, ó, em 1970, olha para o gráfico. Você tem aqui, ó, a quantidade de energia elétrica, é a linha verde, e a vermelha é o total. Veja que na tabela, no gráfico, tem as informações. Então, está aqui, ó, as informações é de 10 elevado a 6, aí tem esse TEP, né? Esse TEP, ele é uma siglazinha aí, tá? É aqui, ó, tá aqui, TEP, toneladas equivalentes de petróleo. Toneladas equivalentes de petróleo. Então, em 1970, a quantidade de energia elétrica consumida estava perto aqui de 2,5. Então, você vai botar aqui, ó, essa unidade aqui é 2,5. Enquanto que o total de energia era de aproximadamente, ó, de 25, né? Está ali perto do 25, perto da metade. Isso em 1970. Já em 95, olha para cá, aumentou. A quantidade de energia elétrica passou para 20 TEP, 20 vezes 10 a sexta. Lembra que aqui é 20 vezes 10 a sexta. E a total de energia foi para ali perto dos 35, né? Está quase ali na metade de 30 e
e 40, então aproximadamente 35. Como ele pede aproximadamente, então a gente vai trazer esses valores mais perto aqui para a gente facilitar as contas. Então vamos resolver a nossa questão. Eu vou separar em dois pontos, em duas etapas. Em 1970, você tem energia elétrica. A elétrica é de 2,5 vezes 10 a sexta. Enquanto que o total é de aproximadamente 25 vezes 10 a sexta. Estou tirando essa informação do gráfico. Então, qual é a porcentagem aqui? A energia elétrica corresponde a quantos por cento desse total? Para saber isso, basta fazer a divisão de 22,5 vezes 10 a sexta dividido por 25 vezes 10 a sexta. E aqui a gente percebe claramente que é 10%. 10% de 25 é 2,5. E se você dividir aí 2,5 por 25, vai dar 0,1, que em porcentagem equivale a 10%. E eu vou fazer o que com esse 10 elevado a 6? Ó, tá igual? Você simplifica. Então aqui, ó, equivale a 10%. Então eu já sei que ela vai aumentar, vai sair de 10% para alguma coisa. De 10 para 40 ou de 10 para 60. Então, a resposta possível ou é letra A ou é letra B. Agora vamos analisar em 1995. O que aconteceu em 1995? Em 1995, a quantidade de energia elétrica era de aproximadamente 20 vezes 10 a sexta, aí tem aquela unidadezinha lá, o TEP, né? Que é a toneladas equivalentes de petróleo. Enquanto o total de energia estava em aproximadamente 35 vezes 10 a sexta. Aí para saber qual é a porcentagem de energia elétrica nesse total aqui, você faz a mesma coisa, faz a divisão 20 vezes 10 a sexta dividido por 35 vezes 10 a sexta. Eu simplifico do mesmo jeito aquele 10 a sexta, corta aqui, ó, 10 a sexta, vai passear com 10 a sexta, e dividindo o 20 para 30, você vai achar aí aproximadamente 0,57, que dá aproximadamente 57%. Né? Está perto aqui de 57%. Mas a questão pede ali aproximadamente. Então, 57% a gente vai arredondar aqui para 60%. É o mais perto possível. Então, a energia elétrica, o consumo de energia elétrica, passou de 10% para 60%. Alternativa, letra B. Veja, essa questão ela foi muito bem elaborada, porque não é simplesmente só analisar o gráfico e escolher a alternativa correta. Você tem que analisar, comparar no ano de 1970, comparar no ano de 1995, a quantidade de energia elétrica em relação ao total, nos dois pontos aí considerados, e ver quanto era em 1970 e quanto era em 1995. E passou de 10% para 60%. Muito bem feita essa questão e ela poderia estar aí em qualquer prova hoje em dia. Tá? Você poderia encontrar essa prova lá no dia do Enem ou no dia do SSA com tranquilidade. É uma questão muito bem elaborada. Vamos à próxima aqui. Ainda falando sobre análise gráficas, né? Análise de tabelas e gráficos, problemas envolvendo com gráficos e tabelas. Vou deixar uma dica aqui para vocês que tem mais coisas envolvendo problemas com gráficos e tabelas, que são o cálculo de média, moda e mediana. A gente já trabalhou aqui em uma aula anterior os conceitos de média, de moda e mediana, que são chamadas as medidas de tendência central na estatística. Então, calcular média, moda e mediana a partir dos dados que vêm numa tabela ou em um gráfico. Então, você precisa saber aplicar isso aí também. Vamos para essa questão, que diz assim: o gráfico a seguir apresenta a evolução da taxa básica de juros, a Selic,
no período de 16 de 1 de 2006 a 19 de 1 de 2011. Analisando esse gráfico, constata-se que, durante esse período, aí letra A menor Selic foi de 8,75. Então, você olha aqui para o gráfico. Veja que o gráfico ele tem a fonte, né, de onde é que foi retirado isso, Banco Central do Brasil. Vai ter dois eixos e em cada eixo tem uma medida ali, tem uma grandeza que está sendo contada. Então, o que é que está sendo contado no eixo horizontal? É o ano, está aqui, ó, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. E na vertical, o que é que se mede na vertical? Na vertical mede-se a taxa de juros, está aqui, ó, a medida aí da taxa, tá? Então, ele está trazendo aí os valores. Certo? E o título do gráfico, evolução da taxa de juros básicas, né? A Selic, em porcentagem ao ano. Então, tem essas duas informações. Letra A, ele diz que a menor Selic é de 8,75. Vamos procurar o menor valor desse gráfico. Qual é o ponto mais baixo? O ponto mais baixo, ele está exatamente aqui, nesse período aqui, ó, de 8,75. Esse é o menor valor, não tem ninguém menor do que ele. Então, vamos analisar as outras para ver se realmente a gente achou a resposta. Ele diz aqui, a maior Selic foi de 11,25. A maior Selic foi de 11,25. Não, você tem aqui, ó, uma Selic de 17,25. Então, 11,25 não é a maior. Letra C, ele fala que a menor Selic foi de 9,25. Veja, a gente tem uma contradição, né? A letra A diz que a menor foi 8,75. A letra C diz que a menor foi 9,25. Né? Ou as duas estão erradas, ou uma delas está certa. Né? Como uma está dizendo que a outra contradiz o que a outra fala, e você não pode ter duas menores, você só tem uma. E a gente está vendo aqui que 9,25 não é a menor, porque tem uma menor ainda, que é 8,75. Letra D, a maior Selic foi de 13,75. Não, você já viu quando analisou a letra B, que a maior Selic é de 17,25. Aí está falando aqui, letra E, a maior Selic foi de 14,75. Não, você acabou de ver que a maior Selic é de 17,25. Então a resposta da gente é letra A. Uma questãozinha que você vai apenas avaliar qual é o ponto mais alto e o ponto mais baixo do gráfico, né? Onde ele tem um valor mínimo e onde ele tem um valor máximo. E aí ele não pediu para a gente fazer conta nenhuma, era apenas analisar. Mas essa questão, ela poderia ser adaptada, né? Se a banca quisesse melhorar essa questão, ele poderia, por exemplo, pedir a média desses valores. E aí como é que você ia calcular a média? Qual é a média da taxa Selic nesse período de 2006 a 2011? O que é que você iria fazer para calcular a média? Soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que existe. Certo? E ele poderia também pedir a mediana. Aí, se ele pedir a mediana, o que é que você deveria fazer? A mediana, primeiro você tem que colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Você organiza do menor para o maior ou do maior para o menor. E faz o quê? Pega o termo central. O termo que está no meio é a mediana. Se a quantidade de termos for ímpar, você vai pegar a mediana. Repara aqui o seguinte, ó, que a mediana, se eu considerasse de 2006 a 2011, veja que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, não existe um termo central se a quantidade for par. Então, você vai ter que pegar dois termos para dar o termo central. Veja que aqui exatamente está no centro aí, equilibrando. Fica 2 anos para um lado, 2 anos para o outro. E se a quantidade for ímpar, você vai ter um termo central. E como é que faz para descobrir? Se a quantidade é ímpar, você acrescenta mais 1 e divide a soma por 2. Se a quantidade for par, você divide por 2, pega o resultado da divisão e o próximo para achar os termos médios. Certo? Então, e a moda, ele poderia também pedir a moda. A moda você associa ao que você usa no dia a dia. A moda é aquilo que mais aparece. Então, o valor mais frequente é a moda. Então, fica ligado nessas dicas, que essas questões envolvendo gráficos e tabelas podem ser complementadas com média, moda e mediana. Vamos avaliar essa questão aqui. Vamos ver essa próxima. Enem 2012. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir,
que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem, respectivamente, ou seja, nesta ordem, respectivamente, cuidado com esse respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011. Então, a maior venda é aquele ponto mais alto e a menor venda é aquele ponto mais baixo, ou seja, o máximo e o mínimo da função. O ponto mais alto a gente chama de máximo, então o ponto mais alto aqui ó, é nesse mês aqui, né? Então o ponto mais alto é no mês de junho. E o ponto mais baixo a gente chama de ponto de mínimo, então aqui ó, esse é o máximo da função. Tá? E aqui é o ponto de mínimo da função. É o menor valor. Então, o menor valor é em agosto. Como ele pede o maior é em junho. Você bota aí junho. E o maior é em... O menor é em agosto. Então, os meses que ele está procurando aí é junho e agosto. O maior e o menor. A alternativa de letra é de escola. Essa foi do Enem de 2012. Vejam, as questões de análise gráficas, se você tomar um cuidado, você vai conseguir compreender bem e acertar a maioria dessas questões. É importante no Enem que você acerte, Enem, SSA, qualquer outra prova, acerte as questões fáceis. Você tem que acertar as fáceis. E que as fáceis, a maioria das pessoas vão acertar. Então, se você quer ser aprovado, você não pode errar a questão fácil. Ainda mais no Enem, que o Enem usa a TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Você acertar uma fácil faz toda a diferença. Errar uma fácil é problema. Errar uma fácil e acertar uma difícil vai fazer com que você tenha um rendimento menor. Então, o ideal é que você acerte as fáceis. Todas. Acerte algumas difíceis também. Tá? Então, vamos para mais uma questão. Vamos ver essa questão aqui. Ó. Olha, essa questão ela é interessante, ela é do nosso SAEP, prova que vocês futuramente irão fazer, que diz o seguinte. Ó, ele quer que você pegue todas essas informações do gráfico e passe para uma tabela. Então, a gente pode ter a mesma situação representada em um gráfico ou em uma tabela. E a gente pode ter vários tipos de gráficos. Quando a gente estudou aqui na aula sobre gráficos e tabelas, em uma outra aula, eu mostrei, inclusive essa aula foi comigo, eu mostrei para vocês os tipos de gráficos que a gente encontra. Foi até numa aula sobre construção de gráficos. A gente tem um gráfico de linhas, a gente tem um gráfico de barras, essas barras podem ser vertical ou horizontal. A gente tem um gráfico de pizza, que é também conhecido como gráfico de setores. Tem o pictograma, que é um gráfico tematizado de acordo com o que está sendo abordado. Vamos para essa questão. Diz assim, o gráfico abaixo mostra o faturamento mensal em reais de uma confecção durante 5 meses de um determinado ano. A tabela que melhor representa os dados apresentados nesse gráfico você vai pegar esses dados do gráfico e transformar em uma tabela. Veja que no eixo horizontal nós temos os meses e no eixo vertical a quantidade, o faturamento. Então, no primeiro mês aqui, março, foi de 5 mil. Então, vou listar aqui 5 mil. Está bem evidente aqui. Em abril, veja, em abril ele está entre 1.000 e 2.000. E ele está mais ou menos pela metade. Então, eu posso dizer que em abril o faturamento aí é de 1.500. Já no mês de maio, ele está bem justinho sobre a linha, Sobre a linha de que valor? De 3.000. Então, aqui, em maio, 3.000 foi o faturamento. Em junho, ele está entre o 4.000 e o 5.000. E ali na metade do caminho, então eu posso dizer que é aproximadamente aí 4.500. Ele não quer o valor exato. Ele quer o que melhor representa essa situação. O que melhor representa esse gráfico.
E o mês de junho, no mês de junho ele também está sobre uma linha, e essa linha é de R$6.000. Então está aqui, ó, faturamento de 6.000. Então você tem 5.000, 1.500, 3.000, 4.500 e 6.000. E de cara você vai encontrar nessa primeira tabela aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 5.000, 1.500, 3.000, 4.000, 4.500, né? E 6.000. Então, a tabela que melhor representa aquele gráfico é essa primeira. Se você avaliar as outras aqui, veja, aí vamos conferir uma por uma. 5.000, beleza, 1.500, ok, mas aqui foi para 2.000. Não é 2.000, é 3. O restante está ok, 4.500, 6.000. Mais uma lá não está de acordo. Vamos ver essa outra. 5.000, beleza, mas a outra não é de 2.000, é 1.500, porque se fosse 2.000 estava um pouquinho mais acima. Aqui está ok, aqui está ok, aqui está ok. Mas o 2.000 ali falhou. Essa outra, 5.000, beleza, mas 4.500, não, a gente viu que está bem abaixo do 4.500, né? Está ali entre 1.000 e 2.000, então não é esse. Esse aqui está ok, esse aqui está ok e esse está ok, mas tem uma falhando ali. Aí, ó, 5.000 está ok, 1.500 está ok, 4.500 em maio. A gente viu que maio foi 3.000, não, está fora. E aqui, 3.500, a gente está vendo que ele está acima de 3.500, né? Então, está ali em 4.500. Está fora, esse também não, e aqui 6.000. Então, o que melhor representa a situação mais ideal é a primeira tabela, letra A. Vamos analisar a próxima, que é muito parecida com essa. Veja, também do SAEP, uma pesquisa foi realizada entre os estudantes da segunda série do colégio Estudar, para saber a preferência deles por um dos seguintes esportes: futebol de campo, futebol de salão, vôlei, tênis e natação. Cada estudante escolheu somente um esporte e os resultados dessa pesquisa estão apresentados no gráfico abaixo. O quadro que melhor representa esses mesmos resultados então você tem um quadro aqui no slide próximo retratando essa situação do gráfico. Mas vamos olhar para o gráfico e vamos ver aqui. Futebol de campo está aqui bem em cima na linha do 10, então 10 pessoas. Futebol de salão, 4 pessoas. Vôlei está onde? 8 pessoas. Aí vem tênis, 2 pessoas, né? E natação está aqui na linha do 6 pessoas. Então você tem 10, 4, 8, 2 e 6. Aí você vai procurar a tabela que melhor representa. 10, 4, 8, 2 e 16. De novo, a primeira tabela aqui para a gente. 10, 4, 8, 2 e 6. Vejam lá, as informações do gráfico. 10, 4, 8, 2 e 6. Basta pegar essas informações e preencher uma tabela. E na tabela você vai ter 2 colunas com as mesmas informações que tinham no eixo do gráfico. Esportes na horizontal e o resultado correspondente na segunda coluna, número de estudantes que preferem esses esportes. Então, se você avaliar as outras aí, nenhuma está de acordo, né? A alternativa, a letra A dessa questão. Uma questão do nosso SAEP. Foram 2 questões do nosso SAEP. Beleza? Então, a gente encerra a aula de hoje por aqui e até a próxima, se Deus quiser.